Olá, galera, tudo bem? Hoje nós estamos com o Edgar Dolata, meu amigo, meu sócio do FIRE, advogado, sabe tudo de LGPD. Vocês, clientes e amigos médicos, vocês sabem o que é isso? Mas ele veio aqui para explicar tudo e mais um pouco qual a importância disso para a sua clínica, para o seu prontuário, para os seus pacientes. Muito prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui falando um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para o seu público extremamente qualificado. Obrigado pelo convite. Edgar, o que é LGPD? LGPD é a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados. É uma legislação tanto quanto recente, né? Ela foi criada em 2018, mas ela só entrou em vigor em 2020. Então, na data que a gente está falando agora, mais ou menos uns 5 anos, 4 para 5 anos. E ela é uma lei que ela veio para regulamentar a utilização de dados pessoais no Brasil. O que são dados pessoais? É um conceito extremamente amplo. É toda e qualquer informação, seja toda e qualquer informação ou conjunto de informações através da qual você possa identificar uma pessoa, seja de forma direta ou indireta. Então vamos citar alguns exemplos: nome, RG, CPF, e-mail, telefone, dados bancários, hábitos de consumo, endereço de IP, foto, prontuário médico. Então tudo isso são considerados dados pessoais, né? E dentro da área da medicina a gente tem uma outra categoria de dados que chamam os dados sensíveis. Como o próprio nome já diz, é uma categoria de dados com uma sensibilidade um pouco maior, um maior grau de proteção em cima deles. Seria o prontuário do paciente? São os dados que estão no prontuário, que são dados, aí tem um rol, né, que a LGPD traz, que são dados relacionados, por exemplo, a origem racial ou étnica, a convicção religiosa, dados relacionados à saúde ou à vida sexual de determinada pessoa. Então, alguns dados que eventualmente estão dentro de um prontuário podem sim ser considerados dados sensíveis. E aí tem um maior grau de proteção. E, Edgar, como faria uma implantação dentro de uma clínica, assim, de uma forma, eu sei que a lei é bem abrangente, mas o que a gente faria dentro de um médico? Porque eu sou contadora, eu entendo que dentro da contabilidade a gente já tem feito várias proteções de dados dentro da contabilidade, produção de dados, informações, mas dentro de uma clínica médica, qual é a atitude que o médico tem? Tá. Que o hospital, por sua vez, também, mas uma clínica menor, que é muito meu nicho aqui de trabalho, o que o médico, o que ele tem que se preocupar e quais são as atitudes que ele tem que tomar? Tá, vamos lá. Não tem uma receita de bolo, tá? Tá. Cada negócio é um negócio, cada negócio tem a sua peculiaridade. Eu vou falar o que eu faço, o que a minha empresa faz, a Legal Comply. Nosso projeto de adequação ele se sustenta em 4 pilares: o jurídico, segurança da informação, pessoas e governança e cultura. Na parte jurídica, uma clínica médica ela tem que se preocupar muito com documentos jurídicos relacionados aos seus pacientes, aos seus fornecedores e aos seus colaboradores. Quando a gente fala de LGPD, a gente não fala só de dados de pacientes, por exemplo, ou de clientes. A gente fala também de dados dos colaboradores e, em muitos casos, dependentes desses colaboradores, quando, por exemplo, você fornece algum tipo de benefício. Então, toda essa relação, tratamento desses dados dessas pessoas precisa estar sendo feita da forma correta. Então, você precisa se preocupar de uma maneira documental jurídica. Segurança da informação. Que sistemas de segurança essa clínica utiliza para proteger esses dados? Exemplos básicos. Um firewall, antivírus, se ela tem uma política de backup de informações, quais são os sistemas para a gestão daquela clínica e utiliza, se esses sistemas estão em conformidade, se eles garantem também a proteção necessária. Pessoas, treinamento para o time da clínica, independentemente do nível hierárquico da função que exerce. Porque no final das contas são essas pessoas que terão acesso a essas informações pessoais. E tem pesquisas recentes que dizem que a grande maioria dos vazamentos de dados, por exemplo, se dá em função de falha humana, não necessariamente de falha tecnológica. Essas pessoas elas precisam ser treinadas. E treinadas em que sentido? Elas não precisam ser um expert na LGPD, por exemplo. Mas elas precisam saber o que é a lei, como a lei impacta o dia a dia deles, o que elas têm que fazer para cumprir a lei, o que acontece caso elas não cumpram, o que pode acontecer com elas e também com a clínica.
Então, esse tipo de informação elas precisam ter. A gente aplica esse treinamento também. E governança e cultura. A adequação à lei ela é perene. Enquanto a empresa existir, ela precisa monitorar todo um programa de governança, né? É um ciclo PDCA, basicamente. Então tem começo e meio, mas não tem fim. Então a gente precisa mudar a cultura daquela organização, daquela clínica, para que elas de fato entendam que é extremamente importante trazer segurança para as informações dos pacientes. Tá? Então, basicamente é isso, de forma bastante resumida e rápida. Bastante resumida e rápida. Agora, aquele médico que usa ainda aquela fichinha manual, o que você acha? Eu acho que Eu tenho alguns. Precisa arrumar alguma tecnologia para mudar isso. Mas se ele não quiser mudar e quiser continuar, é importante, por exemplo, que só tenha acesso àquela ficha quem de fato precisa ter. Então ele precisa ter um arquivo físico muito bem seguro, que somente algumas pessoas autorizadas tenham acesso. Por exemplo, a pessoa da limpeza não precisa ter acesso ao arquivo, por exemplo, né? Entendi. Então assim, tem que evitar o acesso dela àquelas fichas. A recepcionista precisa ter acesso, talvez a algumas informações cadastrais, por exemplo, não necessariamente ao prontuário daquela pessoa, porque isso acaba que pode gerar um grande problema. E a troca de informação no WhatsApp? E eu diria mais, no WhatsApp e no cafezinho, né? Na sala de descanso dos médicos. Minha mãe é médica, então eu conheço pouca coisa, mas eu conheço ali da rotina do dia a dia do médico. Troca de informações do WhatsApp. Eu seria, não é imprudente a palavra, mas assim, se eu chegar para um médico ou para qualquer empresário e falar assim, pare agora de usar o WhatsApp, porque você corre um risco. Corre o risco? Claro que corre. Mas eu travo a operação daquele médico, daquele empresário. Então, a ideia é, os nossos projetos, eles são totalmente personalizados. Tudo que a gente faz é de acordo com a realidade operacional e financeira. A gente não busca travar a operação. Imagina se eu falar para você, André, pare agora de receber qualquer tipo de documento dos médicos que são seus clientes pelo WhatsApp. Não adianta. Travou Imagina até abrir o e-mail, muitas vezes a pessoa não tem o e-mail no celular, precisa sentar na frente do computador e vida de médico é uma loucura. Não dá. Então a gente tenta trazer o maior nível de segurança. Precisa adotar algumas medidas de segurança que são importantes. Minimamente, você precisa ter um antivírus, e aí um antivírus em qualquer dispositivo que você tenha, num celular, num computador, no tablet, isso é essencial. Antivírus ativo, não adianta estar offline lá. Quem tem acesso a esse WhatsApp, porque muitas vezes é o celular que fica na clínica, né, precisa ter uma senha, somente uma pessoa que tenha, somente as pessoas que precisam ter acesso àquele WhatsApp tem que ter essa senha. Se puder usar algum tipo de software que centraliza as informações em um único número, evitar de ficar usando vários números para falar com os pacientes. Então, assim, são algumas medidas básicas que é importante que os médicos tenham essa ciência. Que médico que nunca conversou com um colega num cafezinho ali sobre um paciente? Isso, muitas vezes, é um tipo de infringência à LGPD. Porque às vezes, você está compartilhando informações sobre aquele paciente com uma pessoa que não deveria ter. Né? Entendi. Não necessariamente você tem que deixar de conversar, mas você precisa tomar algumas cautelas, por exemplo, evitar de falar o nome, evitar de mostrar prontuário, tentar tornar anônimo aquele paciente. E sem contar o caso, né? Porque o médico sempre vai fazer Conte um caso... sem dizer quem. Quem é, exatamente. Nome, RG, CPF. Evitar compartilhar prontuário médico em grupos de WhatsApp, por exemplo, e o que muitas vezes ocorre, foto do paciente, do rosto do paciente. Uma coisa é você, sei lá, na perna, um ortopedista compartilha a foto da perna de um paciente, por exemplo, que não tem ele ali identificado. Isso não tem problema. Agora, se for para compartilhar, tem que ter uma autorização, é isso? Isso. Tentar ser o mais didático possível. A LGPD, ela trouxe dentro do corpo dela as bases legais, que são essas, são as justificativas pelas quais você pode tratar um dado pessoal, né? Então, você médico, você precisa analisar, de acordo com aquela realidade ali, daquela situação, qual é a melhor justificativa pela qual você vai tratar. A gente fala, precisa consentir. Não necessariamente você precisa consentir. Muitos médicos, clientes nossos, por exemplo, a gente justifica o tratamento daquele dado com uma base legal que é a tutela da saúde. Então, eu estou compartilhando essa informação com determinada pessoa
porque eu estou cuidando da saúde do meu paciente. Mas isso tudo precisa ser analisado, não tem uma receita de bolo, sabe? É algo extremamente complexo, não é simples. Porque às vezes o médico, ele tá tratando de um paciente e ele precisa buscar uma outra especialidade, né? Então, por exemplo, um endócrino tem algum problema no pulmão, ele vai precisar de um pneumologista. E nesse momento ele vai precisar contar o caso, né? Sim. Então, é para tratar ele. Às vezes o paciente está em coma, às vezes o paciente está inconsciente. Ele teria que pegar uma autorização da família, ou ele pode fazer isso justamente porque o que você me falou é o bem da saúde. Se ele tomar cautela e não tornar público o nome do paciente, a identificação daquele paciente, eu não vejo problema por que não compartilhar. Contanto que, de fato, ele tem essa cautela. Porque além da LGPD, a gente tem a Constituição, que já traz ali como direito fundamental a privacidade de dados, e a gente tem a ética médica, Sim. que proíbe que os médicos compartilhem essas informações sem o devido cuidado. Então, precisa analisar caso a caso. Sim. É o que eu falei. Então é muito extenso. É muito tudo complicado. Isso. Mas ao mesmo tempo é algo preocupante, porque está 5 anos e você pode ter uma multa. Quais são as penalidades? Tá. Existem as penalidades impostas pela ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia federal que regulamenta e fiscaliza a LGPD no Brasil, que vão desde advertência a multas de R$50 milhões ou 2% do faturamento da empresa, Pesado, da empresa ou do grupo empresarial. Você pode sofrer sanções do Poder Judiciário, né? Então alguém entrar com uma ação contra você, Ministério Público do Trabalho, PROCON, você pode sim sofrer penalidades administrativas dos órgãos de classe, CRM, né, o Conselho Federal. É uma lei que veio para proteger os dados, mas ao mesmo tempo quem não está cuidando e quem usa as informações de uma forma ilegal, tem aí uma penalidade grande aí, né? Pode sofrer inúmeras penalidades. E eu digo assim, principalmente, talvez a maior delas seja a reputação. Porque uma coisa é você receber uma multa, e se você tem essa capacidade financeira de pagar a multa, você paga e tá tudo certo. Uma coisa é você tornar público isso. Sim. E a sua reputação vai por água abaixo. Então os médicos precisam sim tomar esse tipo de cautela e buscar se adequar. Com o funcionário, né? Como você falou, quem vai manipular, muitas vezes o médico está ali na ação, né? E ele por trás ele vai ter vários suportes, né? Às vezes de nutricionista, às vezes a própria secretária que vai fazer o agendamento, que precisa ter as informações. O que você nos aconselha, para a gente aconselhar aí o médico, para ele também se preocupar, claro, implantar também a LGPD, mas o que ele já pode fazer de imediato? Tá. Documentalmente, ele precisa ter um termo de confidencialidade, através do qual o colaborador ele se comprometa a tratar como confidenciais os dados aos quais ele tiver acesso ali no exercício da função. Aplicação de treinamento é extremamente importante. A gente tem que treinar nossos colaboradores independentemente da função, do seu nicho de atuação, do seu ramo empresarial, né? Então o treinamento ele tem que estar sempre no nosso dia a dia. Então tem que treinar o pessoal, quais são as medidas de segurança, por exemplo, evitar de conectar desde conectar um USB no seu computador, um pendrive X que algum paciente te manda, ali pode ter um vírus e aquilo pode infectar toda a rede da clínica, por exemplo. Sim. Evitar de compartilhar com um colega, levar para dentro de casa alguma informação de um paciente. Então esse tipo de treinamento, coisas básicas do dia a dia mesmo, que são de fácil aplicação, o colaborador ele precisa ter esse tipo de acesso. Porque muitas vezes ele não tem, às vezes ele não faz na maldade, ele não vai compartilhar com a mãe, com o pai, enfim, qualquer pessoa que seja, na maldade. Sim. Mas ele acaba por inocência, ele acaba falando, e aquela pessoa fala para um fulano, e aí... Isso é aquelas coisas que a gente via nos filmes, né? Vazamento de informação, né? Exatamente. Isso está muito, muito real hoje na nossa vida. Exatamente. E tem prescrição, tem prazo? Como é que funciona isso? Prazo para adequação, você diz, ou não? Não, tanto para adequação quanto prescrever. Então, por exemplo, começou de 2020. Se tiver alguma situação que vazou em 2020, quanto tempo a pessoa pode reclamar ou entrar com algum tipo de ação? Tá. Da LGPD, não. Você tem as prescrições, por exemplo, do Código Civil da data do dano, depois de quanto tempo você pode pedir uma indenização. Isso existe. Agora, por exemplo, teve um vazamento de dados, você sim pode ser responsabilizado. Né? E aí não tem uma prescrição
de quando você vai poder. Por exemplo, a NPD. A NPD ela pode aplicar essa sanção durante um longo período. Então, essa preocupação ela tem que ser... Tem que ser grande. Tem que ser grande e tem que ser eterna, né? Eterna. Enquanto você tiver uma clínica, até mesmo... porque também, por exemplo, a gente tem um paciente que pode falecer, né? Isso, né? Ele também tem um tratamento, né? O que eu faço com o prontuário dele? Tanto eletrônico quanto físico. Tá, né? legal. Assim? Você tocou num ponto essencial. A LGPD ela só se aplica a dados de pessoas físicas vivas. Então, dados de pessoas falecidas não se aplica. A gente tinha no começo... A LGPD ela não era clara com relação a isso. Só que como a LGPD ela foi baseada numa legislação europeia, essa legislação europeia dizia que aquela lei não se aplicava aos dados de pessoas falecidas. Acabou que a NPD publicou uma nota técnica falando não se aplica a dados de pessoas falecidas. Mas tem aquela questão de, é um dado... Toda pessoa falecida merece total respeito, né? Seja o corpo, sejam as informações dela. Então a gente precisa sim tomar cuidado. Então, manter os arquivos muito bem guardados, ter uma segregação de acesso, só acessar aquelas informações que a gente de fato precisa ter, não guardar isso numa pasta compartilhada no Google Drive, por exemplo, em que todo mundo da clínica tem acesso. Esse tipo de cautelas são cautelas básicas que os médicos eles já deveriam ter pelo fato da ética médica, mas que infelizmente nem todos têm, mas precisam começar a ter. Sim. Precisam começar a ter, porque vão sofrer penalidades. Eu digo que o maior fiscalizador não vai ser o Poder Judiciário, não vai ser o Ministério Público, a ANPD, enfim, vai ser o paciente. O paciente vai ser o maior fiscalizador, porque ele vai se preocupar com aquelas informações. Ele não quer eventualmente ter uma informação sobre uma doença que ele tem, que muitas vezes ele guarda aquilo em segredo, vazado para todo mundo. Então, a gente precisa respeitar o paciente, né? A privacidade do paciente. Exatamente. Tá. Até mesmo agora no atestado, né? O paciente, o CID, né? O paciente, se ele não quiser autorizar, ele não precisa, é mais não tem essa necessidade. A colocar, né? Isso é uma coisa nova, né? Exatamente. Por exemplo, clínicas odontológicas. Agora, há pouco tempo atrás, o CRO, ele... Não sei se foi o CRO ou se foi o Conselho Federal. Ele soltou uma nota dizendo que agora poderia publicar fotos de pacientes e tal, mas dentro de algumas limitações. Então, assim, eu acho que os próprios órgãos de classe, no final das contas, eles vão começar a regulamentar esse tipo de tratamento de dados. Já era antigamente muito rígido, hoje eu acho que eles vão dar uma afrouxada um pouco mais, mas a gente não pode esquecer que tem a LGPD e eu acho que mais do que a LGPD, Constituição, Código de Ética Médica, o paciente. A gente não pode esquecer dele, que eu acho que no final das contas é a pessoa mais importante de toda essa relação. De toda a relação. Muito bem. Muito obrigada, Edgar. E, pessoal, querem saber mais? O Edgar vai falar aqui um pouquinho como é que a gente contacta ele, como é que a gente vai ter uma coisa personalizada para a sua clínica. Edgar, como que a gente contata? Como é que a gente se trabalha? Conta aí um pouquinho. Legal. Acho que a forma mais fácil de me contatar ou é pelo Instagram, Edgar Edidolata, ou pelo site da Legal Comply, legal, comply com y no final.com.br. É só entrar em contato com a gente. Lá no meu Instagram tem os meus... Seja por direct ou lá tem meu WhatsApp, tem meu e-mail também. As pessoas facilmente podem me contatar e vai ser um maior prazer. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de esclarecer. Enfim, estou à disposição da Brandão e de todo mundo. E você faz um planejamento personalizado para uma clínica pequena, média e grande. Desde o pequeno ao médio. A gente acaba atuando e lembrando, de acordo com a realidade de cada um. Exatamente. Financeira, principalmente, e operacional também, né? Porque as pessoas estão pensando muito que isso daí é só para as multinacionais, só para o hospital. Não. Legal. A primeira penalidade da NPD foi para uma microempresa. 2 multas somadas ao valor de R$14.400. Então, você imagina, para uma microempresa que sequer muitas vezes fatura isso por mês, você imagina sofrer uma multa dessa. Então, assim, que pode ir para dívida ativa. Exatamente. Tem que ter o cuidado. Fique ligado. Obrigado, Andréia, pelo convite e sucesso nesse podcast.